Ó, estou ao vivo agora, ao vivaço, no YouTube, respondendo exercício. Nossa, cabelo volume. Ó, estou ao vivo pelo YouTube respondendo exercício, e exercício é fera, porque envolve vários conhecimentos. Estequiometria, diagrama de Linus Pauling, isso, um monte de coisa. Vai no YouTube, agora, corre lá. Vamos lá, galera, vamos começar mais uma live. Estava já postando stories ali no Instagram, chamando o pessoal. E vamos mais uma live toda quinta-feira, lembra, tem live. Resolução de exercícios. E eu escolho da SpaceX por quê? Primeiro porque eu vendo uma plataforma da SpaceX, né? Uma plataforma show de bola. Se você tem dúvida em química básica, se você tem dúvida de como fazer cronograma, de como estudar química, eu vou te acompanhar. É acesso durante um ano. Aproveita que está 20% de desconto. E nesses 20% de desconto, você pagando à vista tem mais desconto ainda. E você vai ter acesso comigo durante um ano e eu vou te acompanhar. Além, lógico, de mais de 100 videoaulas, resolução de exercícios fácil, médio, difícil, resolução de prova, enfim. E também porque, mesmo que a pessoa não queira SpaceX, são exercícios de médio para difícil, que te requer muita concentração, mas não é tão difícil a ponto de fazer a pessoa desistir. Não estou falando de um ITA e de um INE ainda, mas são exercícios bacana e olha que ajuda para o Enem. Então, se você está aqui, seja bem-vindo. Já tem gente aqui comentando. Boa noite, ó, Leonel. Boa noite, Leonel. O pessoal aqui, ó, professor, sou aluno de química, você poderia fazer uma aula de corrosão e operação unitária. Podemos organizar isso aí. Vamos ver, vamos pensar nisso. Pessoal, então, mas sem mais delongas, eu trouxe uma questão a resolver e ela vai levar um certo tempo porque ela envolve tanto conhecimento, a lá Enem, que é importante a gente prestar atenção nessa questão. Vamos lá? O fósforo branco de fórmula P4 é uma substância bastante tóxica. É utilizado para fins bélicos como arma química de guerra em granadas fumígenas. Pode ser obtida a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque em um forno especial, conforme mostrando a equação balanceada da reação. Pessoal, ele já facilitou para a gente, ó. Ele da equação balanceada. Quando é da equação balanceada, já favorecia, você não pode errar uma questão dessa. Porque é difícil balancear. Essa questão aí é difícil balancear. Talvez ela sairia por oxirredução. Mas se o aluno fosse bom, ele conseguiria fazer isso aí. Mas, como ele já deu balanceada, cara, que legal, que legal. A respeito da reação da obtenção do fósforo branco, seus participantes, suas características são feitas as seguintes afirmativas. Então ele vai viajar no mundo aí, ó, da química geral, do primeiro ano. Quem faz o primeiro ano do ensino médio é esse aqui, ó. Vamos entender? Primeira opção. O fósforo branco é classificado como substância iônica polar. Pessoal, aí a gente tem que entender a diferença entre substâncias. Nós temos 3 tipos de substâncias, né? Nós temos as substâncias metálicas. Então eu vou colocar até aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Nós temos as substâncias metálicas. As substâncias metálicas são aquelas formadas por ligações metálicas, que não atendem à regra do octeto. São regras específicas das regras metálicas.
Algumas teorias mais aceitas é a teoria do mar de elétrons, que eu não vou levar em consideração aqui, porque não é o objetivo da questão. Mas existem as substâncias iônicas e as substâncias covalentes. Bom, como as iônicas e covalentes, elas trabalham a teoria do octeto, professor, o que é a teoria do octeto? Todo mundo já sabe. É a teoria dos 8. É a teoria que os átomos tendem a estabilizar, com algumas exceções, com 8 elétrons na sua última camada. A gente sabe que o átomo tem várias camadas. Pode ter, o hidrogênio só tem uma, mas tem uns que tem 2, 3 camadas. E o importante de cada átomo é visualizar a última camada. Porque é a última camada que vai fazer todo o processo químico de reações. Ou seja, um átomo se interage com outro através da última camada, e não da penúltima nem da primeira. Então eu preciso entender muito sobre a última camada, que a gente chama camada de valência. É essa camada de valência é que... Ó, tem gente comentando aqui, ó. Vamos aqui. O Gui, matéria muito importante na vida do estudante. Já passei na federal, mas química é um ponto fraco meu. Aprovei em química fundamental 1 na Federal do Rio Grande do Sul, graças em boa parte dos seus vídeos. Obrigado. Estudo geografia e tem muita ligação com química, é só que estudar. Isso é verdade. Geografia e química andam juntos. Principalmente quando a gente vai falar de geografia física, quando a gente vai falar de estudo de rochas, idade, a gente quer quantificar, né, a idade de certas estruturas geológicas, a própria sedimentação, que é uma das rochas mais importantes, né, são as rochas sedimentares, né, que você tem aí o petróleo envolvido, você tem as rochas magmáticas também, metamórficas, que também é um processo químico muito legal. Enfim, muito legal. Geografia é fantástico. Então, pessoal, voltando aqui, na camada de valência é onde vai ocorrer toda a transformação. Então, como as iônicas e as covalentes, elas atendem na sua maioria a teoria de octeto, elas são comparadas. E uma praticamente é oposta da outra, né? Então, a gente pegar um comparativo aqui bacana, é assim, ó. Na ligação iônica, ocorre entre metais e ametais. Pessoal, geralmente é da família 1A, 2A e 3A, geralmente. E os não metais é da família 5A, 6A e 7A. Apesar que esse negócio de família A não é muito falado mais, né? A gente fala de grupo 1, então aqui é o grupo 1, grupo 2, né? Aqui seria o grupo 13, porque entre o 2 existe a família de transição, que são 10 átomos ali, então pula para o 13. Grupo 15, grupo 16, grupo 17. Mas isso aí você já sabe, não é tão complicado de entender. Então, ligação iônica é a ligação entre metal e ametal. Ou seja, você tem aqui, ó, metal com ametal. Então, você tem uma ligação iônica. Já a ligação covalente é ligação entre os ametais. Então, é ametal com ametal. Aí eu posso até puxar aqui, ó, essa alavanquinha e colocar aqui, ó, metal com metal, ligação metálica. Ok? Ou seja, as ligações químicas ela vai depender do quê? Da característica intrínseca do átomo. Se o átomo tem comportamento metálico e encontra o outro que tem um comportamento oposto, eu tenho uma ligação iônica. Como assim um comportamento oposto? Todo mundo sabe, pessoal, que os metais, vou colocar aqui, ó, os metais, eles têm a grande característica de doar elétrons, tornando o quê? Positivos, né? E os ametais, que são os contrários, né? Eles têm a característica de receber elétrons, se tornando negativo. Então, quando um doa, se encontra com outro que quer receber, poxa, junto à fome, com a vontade de comer, né, não? Então, ou seja, você vai ter ali, ó, uma transferência de elétrons. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Imagina aqui, ó, o sódio.
O sódio só tem um elétron na camada de valência, então eu vou colocar aqui, ó. O cloro tem 7, então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, se eu pegar o sódio, eu sei que o sódio é da família 1A, logo ele é um metal. E eu não vou falar mais família 1A, tá? Vou colocar só o grupo 1. Vamos atender às novas nomenclaturas. E aqui eu tenho um grupo 17, que a gente sabe que o cloro ele é um metal. Ou seja, esse sódio, por ser metal, ele quer doar. E esse aqui, ele quer receber. Agora, doar o quê? Os metais vai doar os elétrons que tem na camada de valência. Se ele é da família 1 ou do grupo 1, ele tem um elétron. Se o cloro é da família 7, ele tem 7 elétrons. Né? Então, o que acontece? Olha aí para você ver que interessante. O cloro, é lógico que a tendência dele é receber um elétron, porque 7 mais 1 é 8. Ok? Então, por isso que a família 5A, 6A e 7A, todas têm a característica de quê? De receber elétrons. Por quê? Porque é mais fácil receber, porque 5 mais 3 são 8. Lembra? 8 é o quê? Teoria do octeto. 6 é mais fácil receber 2 e 7 é mais fácil receber 1. Ok? Os sódios tem 1. Para ele receber 7, vai ficar com 8 é muito difícil, é mais fácil doar 1. Sabe por quê? O sódio, pessoal, tem um número atômico 11. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, 1s2, 2s2, 2p6. E aqui, ó, do 1s2, 2s2 já tem 4, com mais 6, 10. Falta mais 1, né? Então 3s1. Veja bem, se eu tenho a característica de doar esse elétron aqui, ó, então ele some. Então vamos fazer ele sumir? Sumiu. Então a camada de valência partiu como foi essa aqui, ó. Ele doou 1, a camada de valência começou a ser S, não a 3s1. E quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 6, 8. Teoria do octeto. Por isso que nos metais é mais fácil doar do que receber. Ok? Então, ou seja, o sódio ele vai doar esse elétron para o cloro. Num processo que a gente chama de quê? De transferência de elétrons. Ok? E essa transferência ocorre por quê? Pela diferença, pessoal, de eletronegatividade. Vamos lembrar que eletronegatividade é a tendência de um átomo puxar os elétrons para ele em uma ligação química. Ou seja, o sódio tem uma eletronegatividade muito baixa, quase zero. O cloro tem uma eletronegatividade altíssima. Até porque se você pegar aqui, ó, a tabela periódica, e a eletronegatividade, ela aumenta, né? Aqui você tem a família 7A, ela aumenta de baixo para cima, principalmente. Então aqui, ó, flúor, cloro, bromo são os mais eletronegativos. Onde é que a gente forma até aquela frasezinha, lembra? Cada um conhece uma frase diferente. Eu conheço essa aqui, ó. Fui ontem no clube bronzear e sair com a pele horrível. Então ela vai aumentar aqui, ó. Onde o flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo dessa série. Então, quando eu pego o cloro, ó, o Na nem entra aqui. É quase zero. Então a diferença de eletronegatividade é tão grande, ou seja, o cloro, ele puxa o elétron tanto para ele, que ele acaba arrancando esse elétron do sódio. E quando ele arranca, o sódio fica o quê? Positivo e o cloro fica negativo, ocorrendo o processo de quê? A atração eletrostática. Ou seja, eu acabei de efetuar minha ligação iônica. Então, a ligação iônica, por que ocorre entre metais e ametais? Por causa da diferença de negatividade. Ela é tão evidente, tão forte, que um elemento acaba roubando o elétron do outro, tornando cargas opostas, ocorrendo a atração, transferindo elétrons. E isso gruda, né? Porque o positivo e o negativo, ele gruda tanto que é o que interfere nas características das ligações iônicas. Qual característica? Ponto de fusão e ebulição são elevados. Ou seja,
Para eu ferver uma substância iônica, para eu fundir uma substância iônica, eu preciso de muita temperatura. Eu preciso de muita energia, porque para soltar esses opostos que estão se atraindo, eu preciso de energia alta, ok? Já na ligação covalente, ela vai ocorrer que entre a metais, né? No caso aqui, ó, nitrogênio com nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família do grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente viu que o 5 ele vai tender de receber. Então, ele vai receber 3 elétrons. Só que esse nitrogênio também quer receber. Os dois querem receber. Os dois querem receber. Então, eu preciso fazer uma barganha aqui. Eu preciso fazer um ponto médio aqui, onde os dois saem satisfeitos. É como fosse você estar num deserto e você encontra água para comprar. Você e o seu amigo. Porém, a água custa R$10. Você tem 5 e seu amigo tem 5. Se vocês caminhar sem fazer o compartilhamento do dinheiro, ninguém bebe água. Se vocês compartilhar o dinheiro, vocês vão beber menos água? Sim, só a metade. Vai ficar para cada um, mas vai beber. É isso a ligação covalente. A ligação covalente é meio que, né, uma gambiarra química. Ou seja, eu preciso satisfazer, né, a sua estabilidade, doando, recebendo elétrons. Porque o nitrogênio recebe 3 elétrons, vai ficar com 8. Mas se eu só você receber, não me satisfaz. Então vamos fazer um compartilhamento aqui, ó, de 3 para cada um, né? Porque aí conta 3 para você, conta 3 para mim, eu fico com 8. Não é o ideal, porque esses 3 vão ser compartilhados, não vai ser meu nem seu, mas vai ficar, no final vai dar tudo certo. É mais ou menos isso. Então vai ocorrer o quê? Um compartilhamento de elétrons, desses 3 elétrons, e você tem uma estabilidade entre aspas. Porque aí, se eu for comparar com a ligação iônica, as ligações covalentes são menos estáveis do que as ligações iônicas. Por isso que os pontos de fusão e ebulição são mais baixos do que a iônica, e nas substâncias inorgânicas iônicas, como com os sais, por exemplo, né, bicarbonato de sódio, nesse caso aqui, o cloreto de sódio, que é usado no sal de cozinha, eles são sólidos, né? Praticamente todas as substâncias inorgânicas e iônicas são sólidas. Já a ligação covalente, eu encontro sólido, líquido e gasoso. Lembrando que se uma substância é sólida, significa que a interação, que a ligação ali é extremamente forte. Beleza? Ok? Vamos parar aqui para ver se alguém comentou aqui. Comentou o Sandro. Grande Sandro, professor de matemática. Aula top, excelente, professor Sandro. Um grande abraço. Abraço. Então, vamos continuar. E aí, tá curtindo? Revisão. Eu não tô respondendo questão seca. Eu estou revisando para trazer todo o conhecimento para você. Então, o que acontece? O fósforo branco é uma substância iônica. Pessoal, o fósforo branco a gente já viu até na reação. É o P4, né? Ou seja, é ligação P com P com P. Ou seja, primeiro, existe diferença de eletronegatividade entre P e P? Não, é o mesmo átomo. Vamos supor, eu não lembro de cor, mas a eletronegatividade do fósforo, vamos supor que é 0,2. E aqui é 0,2. 0,2 menos 0,2 dá 0. Não existe diferença de eletronegatividade. Ou seja, o fósforo não vai roubar o elétron do outro. Eles só vão compartilhar. Se não rouba, compartilha. Então, com certeza, o fósforo é uma ligação covalente. Também, dentro da regrinha que a gente falou aqui, ó. Por quê? Porque o fósforo é da família do grupo 15. Né? O grupo 15, né, é basicamente isso aqui, ó, nitrogênio, fósforo. Então, se é o grupo 15, né, a tendência é receber elétrons. Então, se eu ligo o fósforo com o fósforo, ou seja, eu estou ligando a metal com a metal. Então, tá falso, tá? É uma substância iônica? Não. Não é iônica, ela é
Covalente. E se for covalente, não vai ser polar. Né? Por que não vai ser polar? Porque é formada pelo mesmo átomo, né? Porque quando eu tenho polos diferentes, por exemplo, o sódio aqui, ó. O sódio, com certeza, ele tem polos. Né? No caso, o cloro, como ele puxa os elétrons mais para ele fica negativo e aqui fica positivo. Eu criei polos, porque são átomos diferentes. Mas se eu tenho fósforo com fósforo, eu tenho uma coisa mais ou menos assim, ó, sem polos. Tá? Então ele errou tudo. Questão falsa, falsa, falsa. Vamos para frente? 2. O fósforo branco é uma substância simples. O aluno não pode errar isso aí. Ele tem que estar esperto e estudar esses conceitos, que é bobinho, mas esquece. Por isso que é importante sempre estar consciente. Substância simples é formada pelo mesmo elemento, tá, pessoal? Não importa a quantidade. Formado pelo mesmo elemento são substâncias simples. É formado por elemento diferente, átomo diferente, eu tenho já o quê? Uma substância composta. Beleza? Então, o P4 é uma substância simples? Sim, porque é formada pelo mesmo átomo. Né? Assim como, por exemplo, o ozônio, assim o grafite, que é C60. Então, verdadeiro. 1 falso, 2 verdadeiro. Vamos para frente? Geometria do monóxido de carbono é angular. Pessoal, geometria. Para a gente fazer geometria, primeiro ele quer do monóxido de carbono. Mas eu vou fazer do dióxido de carbono primeiro aqui, ó. Tá? O C acaba sendo o meu elemento central, rodeado por oxigênio. Como o oxigênio tem 6 elétrons, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o carbono a gente sabe que tem 4. Né? Beleza. A gente sabe que a ligação covalente, porque é tudo mesmo, tudo é ametal. Oxigênio 6A, o grupo 16. Carbono 4, tudo ametal. Então eu vou fazer aqui, ó, vou compartilhar aqui, ó. Compartilhei, olha que bonitinho. Aqui eu estabilizei o oxigênio, que tinha 6, compartilhou 2, ficou 8. O carbono não, porque tinha 4, compartilhou 2, ficou 6 ainda. Mas eu ainda tenho mais 2 aqui, ó. Aí fica chuchu, beleza, ó. Pronto, ó. Estabelecido, tá tudo estável, tudo bonitinho. Isso aqui a gente chama fórmula de Lewis. Quando eu evidencio os elétrons, que eu estou vendo aí os elétrons, ou quando eu troco cada um por traços, né? Aqui são 2 balãozinhos, são 2 traços. 2 balãozinhos são 2 traços. Então tá aqui. Então isso aqui é a nossa querida fórmula estrutural. Beleza? Então tá aí, fórmula estrutural. Só que aí acontece, nós queremos saber a geometria. E geometria eu trouxe um resumo. Esse resumo ele não é ideal para saber toda a geometria, mas ele quebra um galho fantástico. Então tira print aí que você vai gostar. Primeiro, eu vou focar nos elementos central, né? Os elementos centrais. Se o elemento central sobrar elétrons, vai ter uma geometria específica. Se não sobrar, vai ter outra geometria. Por exemplo, vamos pegar a água. Quem é o elemento central aí? O oxigênio, né? O hidrogênio nunca vai ser central, porque o hidrogênio só faz uma ligação. O hidrogênio, a gente sabe que só tem um elétron. E o oxigênio tem 6. Então, vou colocar aqui, ó. Fazendo a ligação, olha aqui, ó. Vou fazer a ligação. O hidrogênio a gente sabe que estabiliza com 2, certo? Aqui tem 7, mas já vou fazer um aqui, ó. Vai ficar com 8, tá tudo bonitinho. 3, ó, eu tenho 3 átomos. Olha aqui, ó. 3 átomos. Sobrou parte elétrica do elemento central? Não ou um sim? Vamos lá? Sobrou, ó, sobrou 4. Então sobrou sim. Se sobrou, porque a geometria ela é angular. CO2 que a gente fez aqui, ó. São 3 também, não são? Sobrou elétrons? Não, não sobrou. Então, se não sobrou, o CO2 ele é linear.
Ou seja, ele é em forma de linha reta. Então, toda vez que eu vou desenhar o CO2, eu tenho que desenhar ele em linha reta. E a água, aí eu tenho que modificar a água. A água eu tenho que colocar ela de maneira angular. Ela é um pouco quebrada, formando um ângulo aqui, ó, diferente do CO2, tá? Até porque o CO2, o ângulo aqui, reto, né, raso, 180 graus. Eu nem sei porque eu coloquei Celsius, né? Doidão. 180 graus. Vamos para frente? Aí ele quer a geometria do monóxido de carbono, ó. Vou colocar aqui, ó, carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a ligação. Ó, liguei aqui, ó. 1, 2. Esse oxigênio já foi, filé. Mas o carbono ainda precisa estabilizar. Então, o que vai fazer? Vamos fazer a famosa ligação coordenada, que é, a antiga dativa, tá? O que é a ligação dativa? Eu vou pegar sempre um par de elétrons, sempre. Então, tá aqui, ó, par de elétrons. Vou pegar esse par e vou coordenar para o carbono. Aqui, ó, tinha 8, continuou com 8. E aqui tinha 6. E ele acabou sendo coordenado 2, fica com 8 agora. Veja bem, quando eu faço a covalente normal, conta para os dois. Aqui, ó, no caso, eu estou compartilhando. Então, eu vou contar um elétron para cá e um elétron para cá. Até que o carbono aqui tinha 4, foi para 5. O oxigênio tinha 6, foi para 7. Coloquei mais um, então de 5 foi para 6 e aqui de 7 foi para 8. Ok? Agora, quando eu coordeno, só conta para quem vai e não para quem está indo, de onde está indo. Ou seja, ele está indo para onde? Para o carbono. Então, para o carbono vale. Eu vou aumentar mais 2 aqui. E para o oxigênio não vale nada. Ok? Então, tem uma ligação que, ó, a gente chama de coordenada. Se eu quiser, eu posso colocar em forma de traços também. Eu tenho uma dupla e eu tenho o quê? Uma setinha para cá. Fazendo com que? Fazendo com que esses átomos ficam estáveis. Só que, o que acontece? Sobrou elétrons aqui, só que é formado só por 2, né? Ó, 2 átomos. Não dá nem fazer esse escassel todo, fiz só de treinar. Mas só tem 2, então ela vai ser o quê? Linear. Né? Ou seja, só pode ser em linha reta. Então, ó, 2. Fácil? Então, a 3 está falso, né? Ele é angular, não, é linear. Pessoal, agora vai começar bom. Estequiometria. Eita. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha. Pessoal, estequiometria. A massa do fósforo branco obtida quando se aquece 1.860 gramas de fosfato de cálcio com rendimento de 80% é de 297,6 gramas. Presta atenção. Eu sempre faço uma técnica que eu chamo técnica do comparando. Eu não estou interessado na leitura do exercício. Eu só quero saber qual é a substância que ele está comparando. Que no caso aqui é o fósforo. Não é isso que a gente sabe que é o P4. E ele está comparando com o fosfato de cálcio. Aí você não precisa ficar sofrendo, não. Vai lá na reação lá, ó, e pega o fosfato de cálcio. Sem sofrimento. O fosfato de cálcio só pode ser esse aqui, ó, né? Fosfato de cálcio. Porque aqui não tem outro fósforo, só tem esse aqui. Então, o fosfato de cálcio, ó, Ca3PO4, 2. Então, vamos lá. Comparando, ó, Ca3PO4, 2. Aí eu vou lá na reação e vou ver
a proporção que está lá. Ó, a proporção está de 2 para 1. Né? No caso, eu coloquei o fósforo primeiro, né? Então, de 1 para 2. Então, vamos lá. Ou seja, na reação química, aqui é 1 e aqui é 2. Então, existe essa relação aqui, ó. 1 mol de P4 para 2 mols deixa eu só melhorar aqui. Pronto. Agora, veja bem. Só coloquei o que está comparando. Agora eu vou ler o exercício. Ele quer saber a massa do fósforo. Então, ele quer saber aqui, ó, o X. E eu vou colocar aqui, ó, massa, para saber que é a massa. A partir de 1.860 gramas. Com rendimento de 80%. Isso aí eu vejo depois. Eu vou considerar como 100%, depois eu tiro os 80%. Se fosse pureza, eu tenho que fazer agora. Mas rendimento eu posso fazer depois. Primeiro, vamos corrigir aqui algumas situações. Por quê? Porque molde bar de massa não rola, molde bar de massa não rola. Então, vamos fazer aqui P4. P4 é 4 vezes o fósforo, né? Então, o fósforo, se você olhar na tabela periódica, é 31. Então, fica 4,31. Então, fica a massa molar do PO4 é 124 gramas por mol. E vamos resolver aqui, ó, do nosso sulfato de cálcio. Então, aqui, ó, eu tenho 3 cálcio mais esse 2 multiplica tudo que está dentro de parênteses, então eu tenho 2 fósforo mais 8 oxigênio. Ou seja, ó, presta atenção aqui. 2 vezes P, 2 vezes 4O2. Então, tá tudo aí bonitinho. Pessoal, cada cálcio pesa 40. Cada fósforo pesa 31. E aqui o oxigênio vai pesar. Vou corrigir aqui, vai pesar 80. Certinho? Então, fazendo isso aqui, ó, vai ficar 310 gramas por mol. Beleza? Então, vamos continuando aqui, ó. Então, no lugar do mol, eu vou colocar 124 gramas. Então, fica 1 vezes 124 gramas aqui. 2 vezes o mol do fosfato de cálcio, que é 310 gramas. Beleza? Agora, eu quero meu X e aqui meu 1860. Pessoal, veja bem. Aqui vem um pulo do gato. Se você resolver 2 vezes 310 até que é fácil, que é 620, né? Não é muito difícil. Mas se eu deixar para finalizar no final, finalizar no final ficou redundante, né? Fazer tudo no final vai ficar muito mais fácil. Quer ver? Presta atenção. Agora eu só vou juntar. 2 vezes 310 vezes x. Vou mudar até o x aqui de cor. Então vamos colocar aqui x igual a 1 vezes 124, nem vou fazer, né? Então fica 124 vezes 1860. Então, x é igual. Não vou fazer isso, só juntar. Juntei aqui em cima e juntei embaixo. Porque aqui, pessoal, eu posso cancelar tanta coisa. Por exemplo, eu posso cancelar esse aqui. E cancela demais, né? Esse zero com esse zero. 124 por 2 é facinho, não é? Porque eu posso... Quer ver quando que é 124 por 2? Ó, é muito fácil. 12 por 1 vai dar 6. Né? Dá 0, que é 4, dá 2. Então, dá 62. Então, aqui, ó, dá 62. Certo?
que mais? Tá bom. Ficou 62 vezes 186, né? Vezes... dividido, né? Por 31. Pronto, ficou mais fácil do que você fazer. Olha isso aqui, você fazer isso aqui. 124 vezes 1860. Cara, é muita coisa, né? Então deixa tudo no final. Então, fazendo essas continhas aqui, pessoal, vai ficar 372 gramas. Mas isso, pessoal, para o rendimento de quê? De 100%, né? Então, mas eu quero para 80%. Então, eu sei que 372 gramas que deu foi para 100, mas eu quero para 80, então vai ser X. Então, ó, já cancela esse zero com esse zero. Então, fica 10 vezes X é igual a 372 vezes 8. Então, X é igual a 372 vezes 8 dividido por 10. Né? Eu faço a multiplicação e desloco a vírgula, né? Fazendo isso aqui, ó, dá 297,6 gramas. Ok? Pegou? Então, beleza. E vamos fazer a última opção. Diagrama, né? Quem vai fazer SpaceX tem que estudar diagrama, tá? O Enem cobra muito pouco. Tem muitos vestibulares que cobram pouco. Mas a SpaceX gosta. Então, estuda. A distribuição elétrica no estado do cálcio no estado fundamental é de quanto? Pessoal, primeira coisa, o cálcio eu tenho que pegar, olha lá na tabela periódica e eu vou saber que o número atômico dele é 12, né? Então, vamos fazer a distribuição. No estado fundamental, a gente sabe, pessoal, que quando eu tenho as camadas dos átomos, e eu vou falar um pouquinho do modelo de Bohr, existe o elétron que ele salta para camadas mais externas, receber energia, e ele ficando num estado excitado. E quando ele volta para o estado fundamental dele, ou seja, tranquilo. Então, quando ele faz o estado fundamental, você vê que o elétron não migrou para outras camadas, ele continua na configuração que é do átomo mesmo, ideal, tá? Então, vamos fazer a distribuição aqui, ó. Eu já coloquei o diagrama aqui bonitinho. Então, vamos começar aqui, ó, com 1s2, 2s2, a gente sabe que ele não vai para 3s2, né? É sempre o quê? Frentinha com bundinha, não é verdade? Sempre flecha, a ponta da flecha com a bunda da flecha. Ou seja, eu terminei 2s2 aqui, ó, ele vai lá pro 2p6. Então, ele vem para cá, ó. Continua na seta, ele vem para cá. E tem gente que vai pro 4s2, tá errado, tá? Continua a seta, ele vai até aqui, ó. 3p6, aí depois 4s2, não desce para o 5s2, ele vai lá para o 3d10, e assim a gente faz até chegar no 12. Vamos fazer aqui, ó, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, ó, não é 3s2, 3s2 é agora, ó, que inclusive acabou, ó, 2, 4, 10, 12. Então tá aqui, ó, essa é a minha distribuição eletrônica do cálcio, onde a camada de valência é 3s2, só tem 2 elétrons, então significa que ele é do grupo 12, antiga família 2A. E a tendência dele é doar esses 2 elétrons para ficar com esses 8 aqui na teoria do octeto, ok? Belezinha? Pessoal, espero ter ajudado vocês aí, ó. Espero que tenha tirado muita dúvida. Ó, o Leonel, professor, estou fazendo curso de licenciatura. Gosto muito do seu método de ensinar. Obrigado, meu. Obrigado. Fico muito feliz em ajudar, né? Principalmente os professores, que a maior dificuldade é exatamente a didática, o jeito de ensinar. E eu sempre falo que o segredo da educação, claro, jogos lúdicos é ótimo, métodos alternativos é ótimo, aplicativos excelente, mas nada melhor do que uma boa aula. Saber da aula. Saber fazer um resumo
um mapa mental decente no quadro e ali você destrinchar todo o conteúdo. Ali você vai facilitar a vida do aluno para quem quer aprender. E aqueles que têm muita dificuldade, a gente parte para métodos alternativos. E assim a gente caminha a educação. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Fico muito agradecido. E um grande abraço para todo mundo. Estude e a gente se vê por aí no Instagram da vida. Estou sempre lá. No TikTok, sempre lá, fazendo vídeos e com compromisso de alfabetizar cientificamente a grande maioria da população, que é importante. Então, até mais e boa quinta-feira e boa sexta-feira.